Agora vamos ao tópico a receita de um monopólio. Imagine uma cidade que tenha um só produtor de água. A tabela 1 mostra a receita do monopólio. A tabela 1 mostra como a receita do monopólio poderia depender da quantidade de água produzida. As duas primeiras colunas mostram a escala de demanda do monopólio. Se ele produzir 1 galão de água, pode vendê-lo por $10. Se produz 2 galões de água, precisará reduzir o preço para 9 por galão, se quisesse vendê-los. Se produzir 3 galões, o preço precisará cair para 8 e assim por diante. Então, aquilo que a gente viu no gráfico anterior. Então, é uma curva descendente, né? Inclinação negativa, revelando a tradicional lei da demanda. Então, preço maior, menor demanda, preço maior, menor a demanda, preço menor, maior a demanda. A terceira coluna da tabela representa a receita total da empresa monopolista, que é igual à quantidade vendida da primeira coluna, multiplicada pelo preço da segunda coluna. A quarta coluna traz a receita média da empresa, que é quanto de receita que a empresa recebe por unidade vendida. Calculamos a receita média tomando o valor da receita total na terceira coluna e dividindo-o pela quantidade produzida na primeira. Como vimos no capítulo anterior, a receita média é sempre igual ao preço do bem. Isso é válido tanto para as empresas monopolistas quanto para as empresas competitivas. Então aqui já vai um primeiro critério que é preciso pontuar. Então, a receita média é sempre igual ao preço do bem, ok? Pois bem, assim como acontece com as empresas competitivas. A última coluna da tabela 1 nos fornece o cálculo da receita marginal da empresa, que é a receita que a empresa recebe pela venda de cada unidade adicional de produto. Calculamos a receita marginal tomando a variação da receita total obtida quando a quantidade vendida aumenta em uma unidade. Então, mais uma vez, o critério da questão da receita marginal, uma unidade a mais vendida. Por exemplo, quando a empresa produz e vende 3 galões de água, sua receita é de 24. Se aumentar a produção e as vendas para 4, aumentará a receita total para 28. Assim, a receita marginal resultante da venda do quarto galão, portanto 28 menos 24, equivale a 4. Então, a receita marginal de mais 1 galão é vendido. A tabela 1 mostra um resultado importante para o entendimento do comportamento da empresa monopolista. Então, aqui vem uma questão importante. Então, veja, a receita marginal do monopolista, é sempre menor que o preço do bem. Então, a receita marginal do monopolista é sempre menor que o preço do bem. Por exemplo, se a empresa aumentar a produção e a venda da água de 3 para 4 galões, a receita total aumentará 4, embora ela seja capaz de vender cada galão por 7. Então, veja, receita marginal menor que o preço do bem. Preço do bem 7, receita marginal 4. Para um monopolista, a receita marginal é menor que o preço, porque ele se depara com uma curva de demanda com inclinação descendente. Para aumentar a quantidade vendida, uma empresa monopolista precisa reduzir o preço do bem que cobra de todos os clientes, mais uma vez, comprovando a questão da lei da demanda, aquilo que a gente já viu nas primeiras videoaulas e nos primeiros capítulos do livro do BenQ. Assim, para vender o quarto galão de água, a empresa monopolista tinha de obter uma receita de 1 a menos para cada um dos 3 galões. Então, essa perda de 3 corresponde à diferença entre o preço do quarto galão 7 e a receita marginal desse mesmo galão 4. Então, lembrando, para vender mais tem que diminuir o preço. Então, ao diminuir o preço, você diminui a receita unitária de cada galão, mas altera a última unidade acrescentada, você vai ter um ganho neste caso aí. Portanto, a receita marginal dos monopólios, então veja, a receita marginal dos monopólios é muito diferente da receita marginal das empresas competitivas.
Quando um monopolista aumenta a quantidade vendida, então, quando um monopolista aumenta a quantidade vendida, afeta de duas formas a receita total, que é preço vezes quantidade. Então, o efeito quantidade, então, é vendida uma quantidade maior, de modo que o queira é maior, o que tende a aumentar a receita total. Mas você tem um efeito preço, então, para vender mais, então, para aumentar, quando o monopolista aumenta a quantidade vendida, o preço cai, de modo que o P é menor, o que tende a diminuir a receita total. Então, é preciso avaliar o quanto, até onde vale a pena a quantidade vendida ser maior, porque quantidade vendida cada vez maior significa um preço unitário cada vez menor dentro da lógica da lei da demanda. Então, isso aqui é importante para a compreensão. Então, por exemplo, vamos voltar aqui na tabela. Então, uma tabela similar, você também tem no capítulo 14, que fala sobre as empresas competitivas. Então, essa tabela, se você desejar, você pode voltar à aula 14 e parar o vídeo nessa tabela para você dar uma olhada. Então, existe uma tabela similar para que você possa fazer essa comparação. Então, aqui, nós temos a quantidade de galões vendidos, né? O preço do galão, então veja, mais quantidades de galão vendido, o preço diminui, então sai de 11 até 3, então 11 você não vende nada. Então se você vender, por exemplo, para você vender 4 galões, você vai vender ao preço de 7, você vai ter uma receita total de 28, então preço 7 vezes quantidade 4, 28. A receita média, que é a receita total dividido pela quantidade, vai ser 7. Então, 28 dividido pelo 4, volta 7. E a receita marginal, de você adicionar um item a mais, que vai ser a variação da receita total, dividido pela variação da quantidade. Então, varia a quantidade de 1, varia 4. Você vê que aqui, portanto, estamos aqui em 2. Então, consequentemente, você tem aqui. Veja que a partir da quarta unidade de galão vendido, a sua receita marginal ela diminui. Então, significa que você... Veja como a receita que ela aumenta para 30, né? Até 5 galões dá para vender. Depois, no sexto galão, permanece em 30. Mas depois você tem uma receita total que vai diminuindo. Lembrando, como no monopólio você tem que... Para você vender mais, você tem que vender mais barato. Significa que em um determinado momento, o seu ponto ótimo começa a ter os efeitos do que a gente também já viu em outros capítulos, a chamada lei dos rendimentos decrescentes, e aí a vantagem de você vender uma unidade a mais do ponto de vista da receita total e do ponto de vista do que essa receita marginal representa, consequentemente, vai criar um ponto em que a empresa atinge ineficiência e aí não vale a pena. Então, mais uma vez, esse aqui é um conceito fundamental que a gente vê lá desde os 10 princípios, de que dentro dessa teoria, que é uma teoria mais neoclássica, é uma teoria que você tem como um dos princípios as questões ligadas ao raciocínio em torno do marginal, da margem, com a ideia de portanto, compreender esse conceito. Então, veja que aqui também, mais uma vez, você tem um ponto de eficiência em torno de 5 aqui, onde você atinge o máximo da receita de 30, tendo em conta que o preço cai para 6, você adiciona uma quantidade de 5, mas diminui o preço de cada diminui o preço em 1 para cada unidade vendida, mas você atinge o pico aqui, que é 30, e aí você atinge aqui, a linha aqui foi errada, mas você vai atingir aqui, portanto, um resultado marginal de 0. Então, a partir daqui, não vale mais a pena vender mais nenhuma unidade de produto. Então, como as empresas competitivas podem vender tudo o que quiserem ao preço de mercado, não existe para elas o efeito preço. Então, aqui é outra diferença fundamental em relação às empresas competitivas. Então, como as empresas competitivas podem vender tudo o que quiserem ao preço de mercado, não existe para elas o efeito preço. Então, quando aumentam a produção em uma unidade,
recebem um preço de mercado por essa unidade e não recebem nada menos pelas unidades que já estavam vendendo. Então, esse aqui é um ponto-chave que diferencia também a empresa competitiva da empresa monopolista. Na empresa monopolista, para ela vender mais, o preço tem que cair. Na empresa competitiva, não. Ela tem um preço dado e como ela representa muito pouco desse preço, então se ela botar mais produto no mercado, ela consequentemente vende mais desse produto. Então, um monopólio, ou seja, como as empresas competitivas são tomadoras de preço, sua receita marginal é igual ao preço do bem. Um monopólio, por sua vez, quando aumenta a produção em uma unidade, precisa reduzir o preço cobrado por uma unidade vendida. Então, mais venda, menor o preço unitário. E essa redução de preço reduz a receita advinda das unidades que já vinha vendendo. Então, se eu vendo 4, eu vendo a um preço. A partir do momento de vender 5, eu vou vender a um preço menor, mas eu vou vender o preço menor todas as 5. E não somente a unidade adicional. Como resultado, nesse caso, veja, a receita marginal do monopólio, ela é menor do que o preço. Então, isso aqui é uma diferença que precisa ser pontuada. Então, enquanto as empresas competitivas, a receita marginal é igual ao preço do bem, no monopólio, a receita marginal é menor que o preço. A figura 3 representa as curvas de demanda e de receita marginal de uma empresa monopolista. Como o preço da empresa, como o preço da empresa é igual à sua receita média, então veja, como o preço da empresa é igual à receita média, a curva da curva de demanda é também sua curva de receita média. Então, essas duas curvas sempre partem do mesmo ponto no eixo vertical, porque a receita marginal da primeira unidade vendida é igual ao preço do bem. Então, receita marginal da primeira unidade vendida é igual ao preço do bem. Então, vendi a primeira unidade, assim, a 10, a primeira receita marginal ela vai ser 10. Mas esse ponto em diante, pelo motivo que acabamos de apresentar, a receita marginal do monopolista passa, portanto, a ser menor que o preço do bem. Consequentemente, sua curva de receita marginal ela vai ficar abaixo da sua curva de demanda. Daqui a pouco a gente vê aí nessa figura 3 como é que fica o gráfico. Então, podemos observar na figura e na tabela 1 que a receita marginal pode até se tornar negativa. Ou seja, adicionar uma unidade a mais significa perder receita. Por quê? Porque para vender mais eu preciso vender mais barato. Então eu vendo uma unidade a mais, mas vou vender todas as unidades que eu já vendo a um preço menor, o que pode me resultar numa receita menor, portanto, numa receita marginal cada vez menor. E aí, como aí o próprio texto diz, o próprio parágrafo sinaliza, você pode ter a situação de ter uma receita negativa, uma receita marginal negativa. Então, a receita marginal ela é negativa quando o efeito preço, então o efeito preço é maior que o efeito quantidade. Então, aqui, neste caso, o impacto que o preço tem na receita marginal é maior que o impacto de vender mais. Então, aí já não vale a pena mais querer vender mais produtos, porque, consequentemente, você vai ter um resultado pior, dado que o objetivo da empresa, mais uma vez, dentro do sistema capitalista, é a maximização do lucro. Então, o foco aqui sempre é a maximização do lucro. Não significa que uma empresa, para lucrar mais, precisa vender mais. Ela precisa atingir um ponto de eficiência onde, dentro da estrutura de curto prazo que ela tem, das condições de produção, dentro do que ela estabelece neste momento como capacidade de produção, ela maximiza a sua receita, maximiza o seu lucro dentro dessas condições. Então, é preciso ter em mente essa questão. Nesse caso, quando a empresa produz uma unidade adicional de produto, o preço cai o suficiente para fazer com que a receita total diminua, mesmo que a empresa esteja vendendo mais unidades. E aí é importante ver que dentro dessa teoria, portanto, aquela ideia de que uma empresa, como a gente vê lá na curva de oferta, ou na lei de oferta, basicamente a ideia de que a empresa sempre quer vender mais, quando a gente adiciona todos esses elementos estruturais, mostrando como funciona
as condições de mercado, as condições das empresas, as condições da indústria e etc. Consequentemente, você vê que não significa necessariamente que a empresa precisa vender mais. Ela precisa vender o ótimo, atingir o ponto ótimo de venda e para que ela possa obter o maior resultado final, que no fundo, o resultado sempre acaba sendo o lucro. Então, as curvas de demanda e de receita marginal para o monopólio. Então, veja aqui, nós temos a curva de demanda, então veja que as curvas saem do mesmo ponto, né? E aqui, como foi sinalizado, como na primeira unidade vendida, consequentemente, a receita marginal vai ser igual ao preço, porque parte, né? Vendo sair de 0 para 1, a minha receita marginal variou 10, então, consequentemente, variou o preço desse produto, que vai ser 10, porque você vendeu uma unidade a 10. Então veja que a demanda ela permanece no nível, mas veja como a receita marginal a curva tem um outro formato, ela é mais verticalizada, mostrando que os efeitos eles são diferentes. Então veja, a curva de demanda mostra como a quantidade afeta o preço do bem. Então, como a quantidade afeta o preço do bem. Então, se eu quero vender cada vez mais, eu vou ter um preço diminuindo cada vez. Então, por exemplo, para vender 8 galões de água, eu preciso vender a mais ou menos aqui 4. A curva de receita marginal, entretanto, mostra como a receita da empresa varia quando a quantidade aumenta em uma unidade. Então, dado que eu aumento a receita mais, você vai ter então aqui é a demanda. Então, para mim vender mais, eu preciso, portanto, vender a um preço mais barato. Mas quando eu vou já para o campo da receita, consequentemente, eu vendo mais, mas dentro desse preceito eu tenho que vender a um preço menor. Então, maior a venda a um preço menor. Então, consequentemente, a curva ela assume uma outra característica, uma outra inclinação. Então, a curva aqui de receita marginal mostra como a receita da empresa varia quando a quantidade aumenta em uma unidade. Como o preço de todas as unidades vendidas deve cair se o monopólio aumentar a produção, a receita marginal, portanto, sempre será menor que o preço. Então, veja que a receita marginal sempre será menor que o preço, portanto, ela está aí abaixo da curva de demanda. Ok?